Capítulo 55. Os raios dourados da aurora persuadiram Bryce a acordar. As cobertas estavam aquecidas, a cama macia e Cynrix ainda roncava. Seu quarto, sua cama. Ela se sentou, sacudindo Cynrix para acordá-lo. A quimera uivou sua irritação e se esgueirou mais para baixo das cobertas, chutando as costelas da semiférica com as patas traseiras em protesto. Bryce o deixou em paz, escorregando para fora da cama e saindo do quarto em segundos. Hunt devia tê-la levado para lá durante a noite. Ele não lhe parecera pronto a fazer nada assim, e se havia sido forçado a sair de novo... Suspirou enquanto vislumbrava uma asa cinzenta esparramada na cama do quarto de hóspedes. A pele dourada das costas musculosas, subindo e descendo, ainda adormecido. Graças aos deuses. Esfregando as mãos no rosto, voltar a dormir, uma causa perdida. Ela caminhou até a cozinha e começou a preparar o café. Precisava de uma xícara forte, seguida de uma corrida rápida. Ela ligou o automático e, conforme a máquina de café apitava e zumbia, pegou o telefone no balcão. As mensagens de Ron compunham a maior parte de seus alertas. Ela os leu 2 vezes. Ele teria largado tudo e ido até o seu apartamento. Recrutado os amigos para encontrar Hunt. Teria feito aquilo sem questionar, ela já sabia, mas tinha se forçado a esquecer. Sabia o porquê também. Sempre estivera ciente de que a própria reação à briga de ambos anos antes havia sido justificada, porém exagerada. Ele tinha tentado se desculpar e ela apenas usara o fato contra ele. E o irmão devia ter se sentido culpado bastante para jamais questionar por que ela o havia cortado de sua vida, para nunca ter se dado conta de que não fora apenas uma pequena mágoa que a havia forçado a afastá-lo de sua vida, mas medo, puro terror. Ele a havia machucado, e saber que ele tinha tal poder a apavorara. Saber que tinha esperado tantas coisas dele, imaginado fazer tantas coisas com o irmão, aventuras e feriados e momentos comuns, e que ele tinha a habilidade de destroçar tudo. Os polegares de Bryce pairavam sobre o teclado do telefone, como se procurassem as palavras certas. Obrigada seria bom, ou quem sabe, ligo mais tarde seria suficiente, desde que ela talvez fosse, de fato, capaz de pronunciá-las em voz alta. Mas seus dedos continuaram suspensos, as palavras escapando e a atropelando. Então ela as deixou de lado e passou para outra mensagem que tinha recebido, de Juniper. Madame Kyra me disse que você não apareceu na aula. Que inferno, Bryce. Precisei implorar para que ela guardasse a vaga para você. Ela está bem irritada. Bryce rangeu os dentes e respondeu. Desculpe, diga a ela que estou no meio de uma missão do governador e que fui convocada. A semiférica pousou o telefone e se virou para a máquina de café. O celular vibrou 1 segundo depois. Pelo visto, Juniper devia estar a caminho do ensaio matinal. Essa mulher não aceita desculpas. Trabalhei duro para fazê-la gostar de mim, Bryce. Juni estava decididamente puta se optou por Bryce em vez de Bee. Bryce escreveu em resposta. Me desculpa, ok? Não dei certeza. Você não devia tê-la feito acreditar que eu iria. Juniper retrucou. Que seja, preciso ir. A semiférica soltou um suspiro, forçando-se a desgrudar os dedos do telefone. Envolveu a xícara de café quente. Ei! Ela deu meia volta e flagrou Hunt com o quadril apoiado na ilha de mármore. Para alguém tão musculoso e com asas, o anjo conseguia ser furtivo, tinha de admitir. Ele havia vestido camiseta e calças, mas o cabelo ainda estava bagunçado do sono. Como está se sentindo? Perguntou rouca, os joelhos vacilando de leve. Bem. A palavra não trazia crítica, apenas tácita resignação e um pedido para não insistir. Então Bryce pegou outra xícara, colocou-a na máquina de café e apertou alguns botões até fazê-la funcionar. O olhar de Hunt lhe acariciava a cada centímetro como um toque físico. Ela olhou para si mesma e se deu conta do motivo. Desculpe ter pegado uma de suas camisetas, disse ela, juntando o tecido branco nas mãos. Deuses, ela não vestia nenhuma lingerie. Ele percebeu? Os olhos do anjo se desviaram para as pernas nuas e ganharam um tom mais escuro. Definitivamente ele percebeu.
Hunt se afastou da ilha, indo na direção de Bryce, e ela se preparou. Para o quê, não sabia, mas... Ele apenas passou por ela, direto para a geladeira, de onde tirou ovos e uma fatia de bacon. Correndo o risco de soar como um alfa babaca clichê, argumentou ele, sem encará-la enquanto colocava uma frigideira no fogão. Gosto de ver você em minha camiseta. Total alfa babaca clichê, disse ela, mesmo com os dedos se encolhendo no piso de madeira clara. Hunt quebrou os ovos em uma tigela. Sempre acabamos na cozinha. Não me importo, confessou Bryce, bebendo um gole do café. Desde que você cozinhe. Hunt bufou e em seguida ficou imóvel. Obrigado, agradeceu ele, pelo que fez. Deixe pra lá, disse ela, tomando outro gole do café, lembrando-se do que tinha passado para ele. Ela estendeu a mão para a xícara, agora cheia. Hunt se virou do fogão conforme ela lhe entregava o café, o olhar se alternando entre a caneca e o rosto da semiférica. E quando a mão larga envolveu a xícara, ele se inclinou, diminuindo o espaço entre ambos. A boca roçou a bochecha de Bryce, breve e leve e doce. Obrigado, agradeceu de novo, então se afastou e voltou para o fogão, como se nem percebesse que ela não conseguia mover um único músculo, não conseguia encontrar uma palavra para dizer. O impulso de agarrá-lo, de puxar aquele rosto na direção do seu e provar cada parte do anjo quase a cegava. Os dedos estremeceram na lateral do corpo, praticamente capazes de sentir aqueles poderosos músculos. Ele tinha um antigo amor por quem havia chorado, por quem ainda chorava, e ela não fazia sexo havia muito tempo. Pelas tetas de Kitona, fazia semanas desde aquele rolo com o metamorfo leão no banheiro do Corvo, e com Hunt ali, ela não havia ousado abrir a gaveta do criado mudo esquerdo para resolver a questão por si mesma. Continue se enganando, lhe disse uma vozinha. Os músculos das costas de Hunt enrijeceram. As mãos pararam de fazer o que estavam fazendo. Merda, ele podia farejar aquele tipo de coisa, não podia? A maioria dos machos Vanir podia. As alterações no odor das pessoas, medo e excitação sendo as duas principais. Ele era um Umbra Mortis, fora dos limites de 10 milhões de modos diferentes, e o Umbra Mortis não namorava. Não, com ele seria tudo ou nada. No que está pensando? Perguntou ele, sem se virar do fogão, a voz rouca como cascalho. Você, maldito idiota, estou pensando em você. Há uma venda de amostras em uma loja de grife essa tarde, mentiu. Hunt a olhou por sobre o ombro. Porra, aqueles olhos pareciam nublados. É verdade? Ele estava ronronando? Ela não conseguiu evitar um passo para trás, batendo na ilha da cozinha. Sim, respondeu, incapaz de desviar o olhar. Os olhos de Hunt escureceram ainda mais. O anjo não disse nada. Darcy não conseguia respirar direito com aquele olhar fixo em si. Aquele olhar que lhe dizia que ele farejava tudo o que se passava em seu corpo. Os mamilos se retesaram com a intensidade daquele olhar. Hunt ficou imóvel, de modo sobrenatural. Os olhos desceram para seus seios, as coxas apertadas juntas, como se para impedir o latejar que começava a torturá-la. A expressão se tornou claramente ferina, um leão da montanha pronto para o bote. Não sabia que comprar roupas a excitava tanto Kinlan. Ela quase gemeu e se obrigou a se manter quieta. São os pequenos prazeres da vida, tá lá. É nisso que pensa quando abre a gaveta da mesinha da esquerda? Comprar roupas? Ele a encarava em cheio agora. Ela não ousou baixar o olhar. Sim, sussurrou a semiférica. Todas aquelas roupas deslizando sobre meu corpo. Não tinha ideia do que diabo lhe saía da boca. Como era possível que o ar no apartamento na cidade tivesse sido sugado? Talvez devesse comprar lingerie nova, murmurou ele, assentindo para suas pernas. Parece que está sem. Ela não conseguiu evitar a imagem que invadiu seus sentidos. Hunt envolvendo sua cintura com aquelas mãos enormes e a colocando sobre o balcão que, no momento, pressionava sua coluna, levantando a camiseta sobre sua barriga, a camiseta dele, na verdade, e lhe abrindo as pernas. Então, a fodendo com a língua,
depois com o pau, até que ela estivesse gemendo de prazer, gritando sem se importar, desde que ele a tocasse, a invadisse. Quinlan, o anjo agora parecia trêmulo, como se apenas um fiapo de pura força de vontade o segurasse no lugar, como se ele tivesse visto a mesma imagem ardente e apenas esperasse seu sinal. Aquilo complicaria tudo. A investigação, o que quer que ele sentisse por Shahar, a própria vida. Para o maldito inferno, contudo. Daria um jeito depois. Eles iriam... Cheiro de queimado encheu o ar, nojento e acre. Merda, sibilou Hunt se virando para o fogo e os ovos que havia deixado no fogo. Como se o feitiço tivesse sido quebrado. Bryce piscou, o calor inebriante desaparecendo. Ah, deuses! As emoções do anjo deviam estar surtadas depois daquela noite, e as dela eram uma zona em um dia bom e... Preciso me trocar para o trabalho, ela conseguiu dizer, e correu de volta ao quarto antes que ele pudesse desviar a atenção do café da manhã queimado. Ela havia perdido a cabeça, disse a si mesma no chuveiro, na caminhada tranquila até o trabalho em companhia de Cynrix, Hunt pairando acima, mantendo distância, como se tivesse chegado à mesma conclusão. Torne-se vulnerável, dê poder para que alguém o magoe e, no fim, fazem exatamente isso. Ela não podia permitir, suportar aquilo. Bryce já havia se resignado com o fato quando chegou à galeria. Uma olhada para o alto revelou a descida rápida de Hunt conforme Cynrix latia feliz, e a ideia de um dia enclausurada com o anjo, tendo apenas Lerraba como escudo. Graças à maldita Urd. O telefone tocou assim que abriu a porta da galeria. Mas não era Ron ligando para ver como estava, nem Juniper com um sermão por perder a aula de dança. Jéssica, a feiticeira não se preocupou em ser cordial. Abra a porta dos fundos, agora. Ah, é horrível, Bibi, sussurrou Lerraba na penumbra da biblioteca. Simplesmente horrível. Encarando o imenso tanque mal iluminado, Bryce sentiu os pelos do braço se arrepiarem, conforme assistia à nova aquisição explorar o ambiente. Hunt cruzou os braços e percrustou a penumbra. Qualquer pensamento de vê-lo nu havia sumido uma hora atrás. A mão escura, coberta de escamas, golpeou o vidro grosso, as garras de marfim arranhando a superfície. Bryce engoliu em seco. Gostaria de saber como alguém sequer encontrou um Nukin nessas águas. Pelo que tinha ouvido, viviam apenas nos mares gelados do norte, em geral em Pangera. Preferia um kelp? Murmurou Lerraba, se encolhendo atrás do pequeno divã, sua chama de trêmulo amarelo. Como se o estivesse ouvido, o Nukin parou perto do vidro e sorriu. Com mais de 2,5 metros de comprimento, o Nukin podia muito bem ser uma cópia diabólica de sereia, mas em vez de feições humanoides, a criatura exibia um maxilar inferior protuberante e uma boca muito larga e sem lábios, cheia de dentes finos como agulhas. Os enormes olhos pareciam leitosos, como os de alguns peixes da profundeza. A cauda era quase translúcida, ossuda e afiada, e sobre ela o músculo do torso se elevava retorcido. Não exibia pelos no peito ou na cabeça. As mãos de 4 dedos terminavam em garras tipo adagas. A extensão do tanque ocupava toda a lateral da biblioteca. Então não havia como escapar de sua presença, a não ser que o Nukin submergisse para as rochas escuras do fundo. A criatura arrastou aquelas garras no vidro outra vez. A tatuagem SPQM brilhava em branco contra o punho cinza esverdeado. Bryce ergueu o telefone até o ouvido. Jéssica atendeu ao primeiro toque. Sim, temos um problema. Com o contrato Korkowski? Com o contrato Korsak? A voz de Jéssica soava baixo, como se não quisesse ser ouvida. Não, Bryce franziu o senho para o Nukin. A bizarrice no aquário precisa partir. Estou em uma reunião. Lerraba está apavorada. Era letal para Nukens. Se a criatura fosse exposta, mesmo que por poucos segundos, os órgãos vitais logo começariam a falhar, a pele empolando como se queimada. Mas ainda assim, Bryce tinha subido a pequena escada ao lado do tanque para se certificar de que a portinhola de alimentação embutida na grade sobre a água estava devidamente trancada. A escotilha em si era uma plataforma quadrada,
que podia ser erguida e baixada na água, operada por um painel de controle nos fundos do espaço do aquário. E Bryce havia verificado 3 vezes se a engrenagem continuava desligada por completo. Quando retornou à biblioteca, a semiférica encontrou Lerraba encolhida atrás de um livro, as chamas da duende de um amarelo intermitente. Ele é uma criatura odiosa, horrível, sussurrou Lerraba do divã. Bryce a mandou se calar. Não pode presenteá-lo algum macho babaca em Pangera? Estou desligando agora, avisou Jéssica. Mas ele... A linha ficou muda. Bryce se recostou no assento à mesa. Agora ela vai ficar com ele para sempre, disse a duende. O que ele vai comer? Perguntou Hunt, enquanto Nukem novamente testava a parede de vidro, tateando com aquelas mãos terríveis. Adoram humanos, sussurrou Lerraba. Eles arrastam banhistas para as profundezas em lagos e lagoas e os afogam para em seguida saborear seus corpos lentamente, por dias e dias. Carne, disse Bryce, o estômago embrulhando conforme observava a pequena porta de acesso da escada até o topo do tanque. Vai ganhar alguns filés por dia. Lerraba se encolheu. Não podemos instalar uma cortina? Jéssica apenas a rasgaria. Posso empilhar alguns livros na mesa, bloquear a visão em vez disso, ofereceu Hunt. Mas ele ainda vai saber onde eu estou. Lerraba fez beicinho para Bryce. Não posso dormir com essa coisa aqui. Bryce suspirou. E se você fingisse que é um príncipe encantado ou algo assim? A duende apontou para o tanque, para o Nukem, poiando na água, a cauda batendo, sorrindo para eles. Um príncipe do inferno. Quem iria querer um Nukem de estimação? Perguntou o anjo, abrindo os braços. Uma feiticeira que escolheu se unir à chama e sombra e transformar seus inimigos em animais. Bryce gesticulou para os tanques menores e terrários embutidos nas prateleiras ao redor. Então esfregou a persistente dor em sua coxa por baixo do vestido cor-de-rosa. Quando, enfim, tomara coragem de sair do quarto naquela manhã, depois do vexame na cozinha, Hunt a havia encarado por um longo instante, mas não tinha dito nada. Devia consultar uma média bruxa sobre essa perna, aconselhava ele agora. Hunt não ergueu o olhar de onde folheava algum relatório que Justinian havia enviado aquela manhã, para uma segunda opinião. A semiférica tinha perguntado do que se tratava, mas ele respondera ser confidencial e pronto. Minha perna está boa. Ela não se preocupou em se virar de onde recomeçou a digitar os detalhes do contrato Corsac que Jéssica estava tão ansiosa em ver finalizado. Trabalho automático, mais trabalho que tinha de ser feito em algum momento. Em especial, quando chegaram a um beco sem saída. Não tiveram notícias de Victoria sobre os resultados do teste Mimir, porque Danica havia roubado o chifre, quem o queria tanto a ponto de matá-la. Bryce ainda não fazia ideia, mas se Ron tinha razão sobre o método para curar o artefato, tudo precisava estar ligado de alguma forma. E ela sabia que, embora tivessem matado um demônio cristalos, havia outros que ainda podiam ser conjurados para caçar o chifre. E se a espécie falhar até então, quando criada literalmente pelos príncipes do inferno para rastrear a relíquia, como ela podia sequer alimentar alguma esperança de encontrar o chifre? Ainda havia a questão daquelas mortes grotescas, destruidoras, que nada tinham a ver com cristalos. Antes já requisitara acesso às gravações novamente, mas nada novo surgiu. O telefone do anjo vibrou, e ele o tirou do bolso, olhou e em seguida o guardou de volta. Do outro lado da mesa, Bryce mal podia ver a mensagem na tela. Não vai responder? A boca do anjo se franziu. É apenas um colega pegando no meu pé. Mas os olhos faiscaram quando ele a encarou. E quando ela sorriu para ele, dando de ombros, ele engoliu em seco, somente de leve. Preciso dar uma saída, disse um pouco rouco. Naomi ficará de guarda. Não venho buscá-la quando estiver... Venho buscá-la quando estiver pronta para ir. Antes que pudesse ser questionado, ele se foi. Sei que já faz um tempo, disse Bryce, o telefone equilibrado entre a orelha e o ombro. Hunt ficara esperando do lado de fora da galeria enquanto ela fechava tudo, sorrindo para os arranhões de Cynrix à porta. A quimera uivou em protesto quando se deu conta de que Bryce ainda não a levaria consigo, e Hunt parou de coçar a peluda cabeça dourada antes de a semiférica fechar a porta, trancando-a.
Vou precisar consultar minha agenda, dizia Bryce, acenando para Hunt. Ela estava linda naquele dia, em um vestido cor-de-rosa, pérolas nas orelhas e o cabelo preso nas laterais com presilhas combinando. Porra, linda nem sequer era a palavra certa. Quando Bryce deixara o quarto naquela manhã, ele ficou paralisado. A semiférica não tinha parecido notar que ele havia notado, embora o anjo supusesse que ela sabia como era deslumbrante. No entanto, naquele dia, Bryce emanava uma luz, uma cor que não estivera ali antes, um brilho nos olhos cor de âmbar e um rubor na pele. Mas aquele vestido cor-de-rosa o distraíra o dia todo, assim como o encontro daquela manhã na cozinha. Ele havia tentado ao máximo ignorá-lo, esquecer o quanto chegara perto de implorar que ela o tocasse, que deixasse que a tocasse. Aquilo não o tinha impedido de ficar meio excitado o dia todo. O anjo precisava se controlar, levando em conta que a investigação havia desacelerado na última semana. Não podia se dar o luxo de perder o foco. Não podia se dar o luxo de admirá-la quando ela não estava olhando. Aquela tarde, Bryce ficara na ponta dos pés, o braço esticado para pegar algum livro em uma prateleira alta, e foi como se o vestido cor-de-rosa fosse o maldito chifre e ele, o demônio Cristalas. Tinha pulado da cadeira no mesmo instante, alcançado a semiférica em um piscar de olhos e pegado o livro para ela. Mas Bryce havia ficado parada enquanto ele lhe entregava o tomo. Não tinha recuado um passo conforme olhava do livro para seu rosto. O sangue do anjo começou a latejar nos ouvidos. A pele parecia muito tensa, como naquela manhã quando ele vira seus mamilos entumecerem e farejara ao rumo dos pensamentos da semiférica. Porém, ela apenas tinha pegado o livro e se afastado, imperturbável e inconsciente da completa estupidez do anjo. O passar das horas em nada ajudou, e, quando ela sorrira para ele mais cedo, o anjo ficara quase aliviado de ser afastado da galeria 1 minuto depois. Foi quando retornava, inspirando a brisa fresca do Istros, que Victoria havia enviado a mensagem. Descobri algo. Me encontre no Munin e Hugging em 15. Cogitou pedir a Espectro que esperasse para que adiasse as inevitáveis e mais notícias, para ter mais alguns dias com o lindo sorriso no rosto de Bryce e o desejo queimando naqueles olhos, mas o aviso de Micah ecoava em seus ouvidos. Faltavam 2 semanas para a cimeira, mas Hunt sabia que a presença de Sandriel havia esgotado a paciência do arcanjo, que se ele demorasse muito mais, a barganha perderia efeito. Então, independentemente da informação que Vic conseguira, por pior que fosse, ele encontraria um modo de lidar com aquilo. Ligou para Bryce Detona e disse a ela para mexer o traseiro e se encontrar com ele. Não sei, mãe, dizia Bryce ao telefone, emparelhando com Hunt conforme começavam a descer a rua. O crepúsculo banhava a cidade de dourado e laranja, enfeitando até as poças de sujeira. Claro que sinto saudade, mas talvez mês que vem? Os dois cruzaram um beco alguns quarteirões adiante. Letreiros de neon apontavam para as pequenas casas de chá e antigas barracas de comida amontoadas no espaço. Vários estúdios de tatuagem intercalados, alguns artistas e clientes fumando do lado de fora antes da onda noturna de bêbados idiotas. O quê? Nesse fim de semana? Bem, tem um hóspede, ela estalou a língua. Não, longa história. Ele é tipo um colega? O nome? Ati. Não, mãe. A semiférica suspirou. Esse fim de semana não rola mesmo. Não, não estou dispensando vocês outra vez. Trincou os dentes. Que tal uma chamada por vídeo, então? Sim, claro que arranjarei tempo. Ela se encolheu de novo. Ok, mãe. Tchau. Bryce se virou para ele fazendo uma careta. Sua mãe parece insistente, disse Hunt com cautela. Vou conversar com os meus pais por vídeo às 7. Ela suspirou para o céu. Eles querem conhecê-lo. Victoria já estava no bar quando chegaram, um copo de uísque à sua frente. Abriu um sorriso encorajador aos dois, em seguida deslizou uma pasta pelo balcão enquanto se acomodavam à sua esquerda. O que descobriu? Perguntou Bryce, abrindo o envelope cor de creme. Leia, respondeu Victoria, depois olhou para as câmaras no bar, gravando tudo. Bryce assentiu, pegando a deixa, e Hunt se inclinou para mais perto a fim de ler e, incapaz de se conter,
Esticou a asa bem de leve ao redor da semiférica. Ele esqueceu de tudo, no entanto, quando checou o resultado do teste. Isso não pode estar certo, argumentou ele em tom baixo. Foi o que eu disse, concordou Victoria, o rosto estreito e impassível. Ali, na varredura do mimir férico, o resultado. Pequenos pontos de algo sintético. Não orgânico, não tecnológico, não mágico, mas uma combinação dos três. Descubra o que está no meio, havia dito Aides. Danica trabalhou como freelance para as indústrias Redner, revelou Bryce. Eles fazem todo tipo de experiência por lá. Poderia explicar isso? Talvez, admitiu Victoria. Mas estou executando o mimir em todas as amostras que temos dos outros. Os testes iniciais também deram positivo nas roupas de Maximus Tertian. A tatuagem na testa de Victoria se contraiu quando ela franziu o senho. Não é pura magia, ou tecnologia, ou orgânico, mas um híbrido, com suas outras características, anulando sua definição nessas categorias. Quase um mecanismo de camuflagem. Bryce franziu a testa. O que é exatamente? Hunt conhecia Victoria bem o bastante para ler a cautela nos olhos da espectro. É algum tipo de droga, respondeu ela a Bryce. Pelo que pude descobrir, parece basicamente destinada a fins médicos, em doses pequenas, mas pode ter vazado para as ruas, o que levou a doses bem menos seguras. Danica não teria tomado uma droga assim. Claro que não, disse Victoria rapidamente, mas foi exposta a ela. Todas as suas roupas o foram. Entretanto, não está claro se antes ou na ocasião da sua morte. Estamos prestes a fazer os testes nas amostras que colhemos da matilha dos demônios e de 2 das vítimas recentes. Tertian estava no mercado da carne, murmurou Hunt. Pode tê-la tomado? Como é chamada essa coisa? Exigiu Bryce. Victoria indicou os resultados. Exatamente o que parece. Syntax. Bryce virou a cabeça para Hunt. Ron disse que aquela média bruxa mencionou um composto sintético de cura que poderia possivelmente reparar. Ela não terminou a declaração. Os olhos de Hunt estavam escuros como o fosso, um brilho assombrado nas profundezas. Pode se tratar do mesmo. Victoria ergueu as mãos. Repetindo, ainda estou testando as outras vítimas, mas achei que deviam saber. Bryce desceu da banqueta. Obrigada. Hunt esperou que a espectro chegasse à porta da frente antes de murmurar. Mantenha segredo, Vicky. Já apaguei os arquivos do sistema da Legião, revelou ela. Mal se falaram quando retornaram para a galeria. Pegaram Cynrix e se dirigiram para casa. Foi somente ao chegar à cozinha e se encostar no balcão que Hunt disse. Investigações podem ser demoradas. Estamos chegando perto. Isso é bom. Ela despejou ração na tigela de Cynrix, a expressão indecifrável. O que acha dessa síntese? Hunt recolheu as palavras com cuidado. Como você disse, Danica pode ter sido exposta na Redner. Tertian pode ter usado uma dose por diversão antes de morrer. E ainda precisamos esperar para ver se aparece nas roupas das vítimas restantes. Quero saber sobre a droga, argumentou ela, pegando o telefone e discando. Pode não valer seu... Ron atendeu. Sim? Aquele remédio sintético de que a média bruxa falou, o que sabe sobre o assunto? Ela me enviou trechos da pesquisa há alguns dias, a maior parte censurada pelas indústrias Redner, mas ainda estou lendo. Por quê? Bryce olhou para a porta aberta do quarto de Hunt, para a foto dela e de Danica sobre a cômoda, se deu conta, o anjo. Havia traços de algo chamado Syntax nas roupas de Danica. É um fármaco relativamente novo e parece que vazou para as ruas e está sendo usado em concentrações maiores como uma substância ilegal. Fiquei imaginando se seriam a mesma coisa. Sim, a pesquisa é sobre a Syntax. Páginas farfalharam ao fundo. Pode fazer umas coisas incríveis. Há uma lista de ingredientes aqui. Repetindo, muita coisa foi cortada, mas... O silêncio de Ron caiu como uma bomba. Mas o quê? Insistiu Hunt ao telefone, se inclinando tanto que ouviu trovejar do coração de Bryce. Sal de obsidiana é listado como um dos ingredientes. Obsidiana? Bryce piscou para Hunt.
Sintex poderia ser usada para conjurar um demônio? Se alguém não tivesse o poder, o sal de obsidiana na droga poderia lhe dar a capacidade de invocar algo como cristalos? Não tenho certeza, admitiu Ron. Vou terminar de ler e conto o que descobri. Ok, Bryce soltou o fôlego e Hunt recuou um passo enquanto ela começava a andar de um lado para o outro. Obrigada, Ron. A hesitação de Ron veio diferente daquela vez. Sem problemas, Bryce. Ele desligou. Hunt encontrou seu olhar. Precisamos descobrir quem está vendendo essa coisa, disse a semiférica. Tertian devia saber antes de morrer. Vamos ao mercado da carne. Porque se existisse um lugar naquela cidade onde uma droga como aquela estaria disponível, seria naquela fossa. Hunt engoliu em seco. Precisamos ser cuidadosos. Quero respostas. Ela se dirigiu para a porta da frente. Hunt bloqueou seu caminho. Vamos amanhã. Ela arfou, a boca abrindo, mas Hunt balançou a cabeça. Tire a noite de folga. Não pode... Sim, pode esperar, Bryce. Fale com seus pais hoje à noite. Vou me trocar, acrescentou ele, gesticulando para a armadura. E então, amanhã, vamos ao mercado da carne apurar. Pode esperar. A contragosto, Hunt pegou sua mão, passou o polegar pelo dorso. Aproveite a conversa com seus pais, Bryce. Eles estão vivos. Não desperdice um momento, não por isso. Ela ainda parecia prestes a protestar. Insisti que fosse atrás de Sintex, mas ele disse... Queria poder me dar esse luxo. Ela olhou para a mão que segurava a sua, por um segundo, por uma vida. O que aconteceu com seus pais? Perguntou ela. Minha mãe jamais me disse quem era meu pai. Começou ele com um aperto na garganta. E ela era uma anjo do baixo escalão. Limpava as vilas de alguns dos anjos mais poderosos porque eles não confiavam em humanos, ou mesmo em outros Vanir para tanto. Seu peito doía com a memória do rosto belo e gentil da mãe, o sorriso suave e os olhos escuros e angulosos, as canções de ninar que ainda podia ouvir, mais de 200 anos depois. Ela trabalhava noite e dia para me alimentar e nunca reclamou, sequer uma vez, porque sabia que se o fizesse seria demitida e precisava pensar em mim. Quando me tornei soldado e passei a mandar para casa cada cobre que ganhava, ela se recusou a gastá-los. Aparentemente alguém ouviu o que eu fazia, achou que minha mãe tinha pilhas de dinheiro escondidas no apartamento e o invadiu uma noite. A pessoa a matou e roubou o dinheiro, todos os 500 marcos de prata que ela havia economizado na vida, e os 50 de ouro que consegui lhe enviar em 5 anos de serviço. Lamento muito, Hunt. Nenhum dos anjos, os poderosos, adorados anjos, para os quais minha mãe trabalhava, se importou que tivesse sido assassinada. Nenhum investigou o culpado e nenhum me deu licença para o luto. Ela não era nada para eles, mas era tudo para mim. Sua garganta doía. Fiz a descida e me juntei à causa de Shahar pouco depois. Lutei no Monte Hermon naquele dia por ela, minha mãe, em sua memória. Shahar havia pegado aquelas lembranças e as transformado em armas. Os dedos de Bryce apertaram os do anjo. Ela parecia ser uma pessoa notável. Ela era. Ele soltou sua mão, enfim. Mas Bryce ainda sorria para ele, e Hunt sentiu um aperto no peito conforme ela dizia. Tudo bem, vou ligar para os meus pais. Brincar de legionário com você pode esperar. Bryce passou a maior parte da noite na faxina. Hunt a ajudou, se oferecendo para voar até o boticário mais perto e comprar um feitiço de limpeza instantânea. Mas Bryce o dispensou. A mãe era obsessiva e alegava ser capaz de diferenciar banheiros limpos por magia dos fisicamente esfregados, mesmo no bate-papo por vídeo. É aquele cheiro de alvejante que me diz que foi feito de modo apropriado, Bryce. A filha tinha imitado para Hunt em um tom impassível, sem frescuras, que o deixou um pouco nervoso. Bryce havia usado o telefone do anjo para tirar fotos de Hunt limpando, de Cynrix pegando rolos de papel higiênico do pacote e os rasgando no carpete que tinham acabado de aspirar, de si mesma com ele ao fundo, enfiado na privada, esfregando o interior do vaso. Quando ele arrancou o telefone das mãos enluvadas, ela já havia trocado o nome de seu contato. Agora, Bryce é mais legal que eu. Mas apesar do sorriso que aquilo trouxe ao seu rosto,
Hunt continuava a ouvir a voz de Micah, as ameaças claras e veladas. Descubra quem está por trás disso. Faça seu trabalho. Não me faça reconsiderar o nosso acordo. Antes que o tire do caso. Antes que o venda de volta a Sandriel. Antes que faça você e Bryce Kinlan se arrependerem. Assim que resolvesse o caso, acabariam, não? Ainda restariam 10 mortes para Micah, o que poderia facilmente levar anos a cumprir. Ele teria de voltar ao comício para a 33ª. Hunt se flagrou observando enquanto os dois limpavam. Pegou o telefone e tirou algumas fotos da semiférica também. Ele sabia demais, aprendeu demais sobre tudo aquilo, sobre o que ele poderia ter tido sem o halo e as tatuagens de escravo. Posso abrir uma garrafa de vinho se precisar de coragem líquida, dizia Bryce, quando se sentaram no computador à ilha da cozinha. O aplicativo de videochamada discando para seus pais. Ela havia comprado um saco de folhados do mercado da esquina no caminho de casa. Um mecanismo de alívio de estresse, presumiu o anjo. Hunt apenas examinou o rosto de Bryce. Aquela ligação